que em situações onde a máquina, né, o hardware, não provê um recurso para o delay slot, né? Então vocês vejam, o que nós fizemos? A ideia de você trazer o desvio condicional BQ lá do quarto estágio para o segundo estágio foi diminuir o delay slot, né, o slot de atraso, ok? Então isso já foi uma estratégia boa, porque no pior caso você não perde 3, você perde só um ciclo, tá bom? E vocês vejam que além de fazer isso, nós incluímos, né, um recurso em hardware para o hardware anular. Então o hardware dá conta, tá certo? Se eu estiver gerando o código, né, como compilador ou como desenvolvedor de baixo nível, tá certo? Eu não me preocupo em qual instrução eu vou colocar depois do BQ. Eu posso colocar a sequência normal do código, né, que se o desvio for tomado, o hardware garante isso, né? Como eu comentei com vocês, há muitos equipamentos, né, há muitos processadores que não tratam essa situação, tá certo? Então, na hora que você lê o datasheet do processador, né, principalmente o datasheet da programação em baixo nível, ele já diz, olha, o desvio tem delay slot de tamanho 1, tá certo? Então, ele está dizendo isso daí, significa que você tem que cuidar dessa situação, tá ok? Então, aqui está dizendo o que se pode fazer, né? Então, veja bem, olha, se nós temos aqui uma situação onde nós temos o desvio nessas condições, né, o delay slot é que segue o desvio, tá certo? Então, o que se pode fazer, né? A gente pode pegar essa instrução aqui, veja bem, olha, eu tenho um $S2, tá certo? Que é lido, e aqui o $S2 também é lido, não existe qualquer dependência, né? Porque eu só estou apenas lendo, ok? Eu posso colocar essa instrução aqui, esse ADD, a gente coloca ele aqui, ó, no delay slot, tá certo? Então, com isso daqui, ok? A minha máquina pode sofrer lá o delay slot, que eu vou ter uma instrução válida aqui seguindo o desvio, ok? Essas situações que eu estou mostrando aqui nesse slide, pessoal, é para o caso do processador que não provê um recurso de stall em hardware para o desvio, tá? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Ok? Se o hardware prover, eu não posso fazer isso. Ok? Se você fizer isso, você vai deixar o código errado. Tá certo? Então, se o hardware... No nicho de sistemas embarcados, de microcontroladores, é muito comum o hardware não prover esse recurso. Tá? Esse é o caso comum, ok? Então, em software, eu tenho que achar uma solução como essa daqui. Né? Uma primeira estratégia é encontrar uma instrução que sempre será alcançada junto com a instrução de desvio. Essa instrução ADD, veja que entre o ADD e o if não há qualquer desvio. Né? Então, se vier um fluxo de execução aqui, ó, okay, ele vai passar pelo ADD antes de chegar no if obrigatoriamente. Okay? Quer dizer, tem que ser garantido isso. Tá? Então, se essa situação ocorre, eu posso pegar o ADD e jogar ele aqui abaixo, no delay slot. Tá bem? Outra situação é essa, né? Eu pego o alvo. O que é o sub? O sub é o alvo do desvio, tá? E de novo, né? Ele também é uma instrução que é alcançada, ok? Por qualquer situação que eu chegue até esse if aqui de baixo, né? Imagina que o código vem daqui de cima, né? Então, veja, se o código vem daqui de cima, eu sempre vou passar pelo sub antes de chegar no if $S1, ok? Então, o sub sempre vai ser executado toda vez que eu executar o if. Ok? Independente do resultado do if, ok? Então eu posso pegar ele aqui como alvo e jogar ele aqui no delay slot, ok? E jogar aqui no delay slot, tá certo? A outra situação é parecida, né? Ok? Só que eu pego aqui embaixo, né? Esse sub aqui de baixo e coloco ele aqui também, tá? Essa situação última aqui é semelhante àquele caso dos slides, é semelhante a este caso aqui, ó. Perdão. É semelhante a este caso aqui, né? Nós temos o load aqui embaixo, né? Vocês podem observar que o load, né, pela sequência de instruções, ele sempre vai ser alcançado, independente do resultado BQ, né? Então eu poderia pegar esse load aqui, ó. Se o hardware não tivesse esse recurso, tá? Eu poderia pegá-lo e jogá-lo aqui no delay slot, tá? Logo abaixo do BQ. Tudo bem, pessoal? Ok? Se quiserem perguntar, tá bom? Com isso, nós andamos bastante aqui e a gente finaliza, né, esse tópico sobre
via de dados e controle, tá? Eu não dei ênfase aqui no estudo sobre o processador pipeline no controle, porque o controle é exatamente igual ao da máquina monociclo, né? É um circuito combinacional que gera todos os sinais, só que agora nós vamos repassando esses sinais via registrador de pipeline, tá? Nós vamos atacar no segundo bimestre a parte de escalonamento dinâmico, né? Onde o hardware vai disparar as instruções para as unidades funcionais. Veja bem que nós estamos tratando um caso aqui onde nós só temos uma ULA, né? Todas as instruções, obrigatoriamente, elas passam pela ULA ali, não é isso? De forma geral, né? De forma geral. Tem um BQ que desvia lá por cima, o jump e tal, mas de forma geral todo mundo tem esse fluxo aqui passando pela ULA, né? O que nós vamos considerar um pouquinho mais para frente era o caso onde nós temos várias ULAs. Várias ULAs, ok? Então nós buscamos as instruções, né? E agora nós podemos parar. Enquanto uma ULA está trabalhando ali numa instrução, eu disparo a próxima instrução para outra, né? Ter várias ULAs numa máquina como essa nossa aqui, que executa instruções simples, não tem muita vantagem, porque o tempo de ciclo já é suficiente para eu processar, ok? Mas se vocês pensarem que agora eu poderia dar suporte às instruções de multiplicação, de divisão, as instruções de ponto flutuante, que essa sim, não tem como você resolver essas instruções em um único ciclo, né? Já que a multiplicação eu tenho que fazer para cada bit, né, do multiplicador, eu tenho que fazer um deslocamento com soma, não tem como. Você gasta 40, 50, 100 ciclos para resolver, ok? Então você veja se nós dessemos suporte nessa nossa máquina aqui. Aí nós já teríamos um problema sério, que a instrução de multiplicação, que ela chegar na ULA, ela vai preencher o pipeline para trás durante 40 ciclos. Né? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que travar o PC durante 40 ciclos, porque não adianta ele ficar buscando, né? Ele vai ter que ficar travadinho ali, né, enquanto a multiplicação não procede, né? não continua. Então, numa situação como essa, é interessante eu ter várias unidades funcionais de execução, né? Então, eu posso disparar a multiplicação para uma unidade específica e eu tenho outras aqui sobrando. Então, se vier um ADD atrás, ele executa aqui, não é isso? Então, para que o hardware possa fazer isso, né, ele tem que prover o que nós chamamos de escalonamento dinâmico. Tá? Ele tem que olhar o que está disponível, se existe uma relação de dependência, né? Imagine agora a carga que a gente joga sobre o hardware, ok? No tocante àquelas unidades de hardware que a gente mexeu para dar suporte ao desvio condicional, né? Vocês vejam que daqui sai o sinal de controle, né? Então aqui, lá naquele slide anterior não aparecia, né? Aqui, ó, sai o sinal de controle, né? Eu faço um AND com esse sinal de controle, ok? Com o sinal do branch. Né? Com o sinal do branch, ok? Então isso daqui é interessante porque nessa situação aqui, né, eu consigo controlar exatamente o que vai ser jogado aqui dentro, né? E posso controlar também esse sinal de flush aqui. O que está aparecendo aqui que não aparecia antes, primeiramente é esse cara aqui, ó. Isso daqui não tinha, né? Outra coisa que não tinha também são esses MUX aqui. Isso daqui não aparecia, agora está aparecendo. Tá certo? Também estão aparecendo esses dois retângulos aqui, que antes não estavam aparecendo. Ok? Professor, pois aquela minha observação do ano passado do RT se mantém aqui, então eles devem servir para alguma coisa, os dois ali. 20 e 16 aí, tá vendo? Um vai para dead forward e o outro. É porque um vai para forward e o outro volta. Eu poderia ser retirado também, sabe, Rodrigo? Não há necessidade de duplicá-lo, não. Tá? Ok? Poderia ter tirado aqui, ter feito uma linha só. Acho que não teria problema. Bem, vamos começar aqui, pessoal. O que acontece nesses que nós chamamos desse circuito completo, tá? Isso daqui eu vou passar mais como visão geral, tudo bem? Para vocês terem noção como é que funcionaria um processador assim com nível maior, não só de complexidade, mas de completude, né, com relação às suas instruções. Quando nós executamos as instruções, vocês sabem muito bem que algumas instruções elas podem gerar erros, né? Eu posso fazer uma divisão por zero, né? Eu posso fazer uma soma aqui que ultrapasse o limite de 32 bits, ok? Então, quando essas situações ocorrem, né, o hardware, né, ele toma ciência disso para passar essa informação para alguém tomar a decisão. Esse alguém pode ser o usuário,
se o usuário está escrevendo diretamente para o processador, ou pode ser o sistema operacional, né? Que nesse caso, se eu tiver o sistema operacional, ele que vai atuar diretamente sobre o processador. Então, começando a falar isso sobre esses dois registradores aqui, eles são usados justamente para armazenar essas informações sobre qual foi o tipo de erro que aconteceu nessa situação que nós chamamos de exceção, né? Então, é importante também diferenciar nesse ponto aqui exceção de interrupção, né? Quando eu estou trabalhando com interfaceamento de entrada e saída, né? Então eu tenho um dispositivo lá que tem um controlador, tá certo? Ele tem um hardware que o controla, ok? E eu peço, olha, me dê 40 bytes. Eu preciso que você me jogue 40 bytes na memória porque eu vou ler esses 40 bytes. O processador fala isso para o dispositivo, ok? O processador fala isso, volta aqui e continua processando. Ok? Ele volta aqui e continua processando, ok? Quando o dispositivo termina de transferir os dados para a memória, ele interrompe o processador, ok? Então isso é interrupção. Interrupção sempre é de um dispositivo externo para o processador. Os erros que acontecem aqui devido à execução de instruções são exceções. São exceções, tudo bem? Então, de forma geral, pessoal, quando acontece uma exceção, são guardados aqui para o procedimento manipulador da exceção duas informações. Uma é um código de causa, tá certo? E outra é o endereço dessa instrução. Vocês podem observar que o PC... esse é um outro detalhe bem simplesinho aqui que eu não tinha comentado com vocês. Olha só, o PC está vindo aqui, né? Ele vem aqui, soma, isso já acontecia no outro slide, né? Ele precisa entrar nessa unidade somadora aqui, que é para o cálculo do desvio. Só que veja bem, olha só o que está acontecendo agora, gente, ó. Está acontecendo essa cópia aqui, ó. Isso daqui não tinha antes. Ok? Ele copia o PC para o próximo registrador. Por que ele copia o PC para o próximo registrador? Ele copia justamente para que eu possa armazenar o endereço da instrução, aqui nesse registrador except PC. Mas mesmo sem dar essa interrupção, ele sempre vai fazer isso? Sempre vai fazer isso, sempre vai fazer isso, sempre vai fazer isso. Ele vai sobrescrevendo, né, a cada instrução. Porque se a instrução gerar um overflow aqui, por exemplo, tá certo? O endereço dela já está aqui, ó. Ok? O endereço dela já está aqui. Infelizmente também devido... Vocês viram que já ficou bem complicado acompanhar isso, né? Eu precisaria de um pouco mais de hardware aqui para detalhar. Mas existe uma unidade overflow, tá? Que ela escreve no registrador de causa. Então, o sinal de overflow, que não está aparecendo aqui, ele vai para uma unidade de detecção de overflow, tá certo? Então, se ele identifica que há um overflow, ele vem e escreve nesse registrador de causa aqui, ok? Então, nessa situação, isso não é só para overflow, né? Às vezes um endereço incorreto de memória, tá? Coisas desse tipo, ele tudo escreve aqui no registrador de causa. Então, o registrador de causa e o except PC são usados, eles são escritos, né? Pelas instruções, né? De acordo com a execução da instrução, eu vou escrevendo aqui nesses registradores. Quando ocorrer, de fato, uma exceção, o que vai acontecer, pessoal? Ocorrendo uma exceção, a unidade de controle vai gerenciar esses sinais de controle aqui em cima, ó, para que este endereço seja repassado para o PC. O que é este endereço aqui, 4040? Sei lá, alguma coisa aqui. É o endereço na memória do manipulador de interrupções. Então, o SO, isso daqui é da máquina MIPS. Isso daqui se vocês pegarem um processador MIPS, entendeu? Fala, eu vou escrever um SO para esse cara aqui, tá certo? Se vocês quiserem fazer tratamento de interrupção, o tratador de interrupção tem que ser colocado na memória nesse endereço aqui. Porque o hardware já lê desse endereço. Isso daqui é hardware desse número aqui, tá ok? Então, o que acontece? Ocorreu uma exceção, a unidade de controle vai forçar, né, que esse endereço seja passado para o PC. O PC vai lá na memória buscar o que tem nesse endereço, que é justamente o início, né, as instruções correspondentes ao manipulador de exceções. O manipulador de exceções entra aqui, ele lê o conteúdo dos registradores causa e except PC. Aí ele toma uma decisão, né, sobre o que vai fazer. Mostra, né, para o usuário, enfim. Toma alguma decisão com base nisso. Ok? Bom, então isso é para mostrar para vocês por que apareceu esse novo hardware aqui. Agora, esses outros aqui, eles aparecem, adivinha por quê? Esses dois multiplexadores aqui.
Eles não tinham antes, só tinha esse, ó. Se ocorrer uma interrupção, ele vai ter que limpar. Uma exceção. Uma exceção. Ele vai ter que limpar essa instrução que já está aqui dentro, né? Porque eu tenho uma instrução aqui, ó, no estágio EX, que ocorreu uma exceção, né? Um ADD. Eu não posso deixar esse ADD escrevendo no banco de registradores, correto? Ou foi um load. Eu não posso deixar esse load escrevendo, desculpe, o store, né? Perdão. Escrever na memória, ok? Então o que ele faz? Ele anula a instrução daqui para frente. Ele anula a instrução daqui para frente. Então ele sobrescreve, a instrução veio normalzinha, né? Ela veio bonitinha. Chegou aqui, ocorreu a exceção, ele sobrescreve, estão vendo? Ó? Ele vai forçar esse zero aqui, ó, para ser passado para os sinais de controle. Isso não vai ter alteração nas instruções à frente, né? Agora, nela aqui ele vai ter essa situação. Ok? E é isso que vai acontecer na sequência. Na verdade, para ser bastante exato, ele anula essa e a de trás. Né? Porque a de trás vai que depende dela, ok? Então ele anula ela e a de trás, tá certo? E aí ele força eu tenho uma instrução aqui no EX, eu tenho uma no ID, né? E eu tenho uma que está sendo buscada, ok? Então ele tenta fazer isso para que a próxima instrução que seja buscada, né, já seja a instrução do desvio. Isso não vai dar tempo, né? Porque ele já está no meio do ciclo. Então ele anula a instrução que está no estágio IF. Ele anula a instrução que está no estágio ID, isso já tinha hardware, né? A do IF eu anulo via o flush. A do ID eu anulo via esse zero aqui, ó. Né? Eu anulo essa do ID, ok? E essa que está no EX eu vou anular via esses novos multiplexadores. As da frente aqui eu não anulo, elas não têm nada a ver com a história, não vão pagar o preço, ok? Então, isso daqui foi necessário porque agora eu estou mostrando para vocês o suporte necessário para eu manipular exceções das instruções. Professor, mas a não ser que eu esteja errado, esse hardware não possibilita a instrução retornar. Não guardou o PC em lugar nenhum, ele não vai conseguir voltar. O PC dela está aqui. Voltar, né? Tá certo, verdade. Ele consegue voltar. Conseguiria voltar, exatamente. Conseguiria voltar, exatamente. Ok? Vocês entenderam, pessoal? Entenderam a ideia, né? Inclusive, com essa última observação aqui, né? Dependendo da decisão do manipulador de exceções, eu posso continuar o código normalmente, né? Se for essa decisão a ser tomada. Ok? Porque o PC da instrução está aqui. Ok? Tudo bem? Entendi?